Vamos ler Lucas 8, e você vai continuar nesse mesmo espírito, né? Lucas capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. É esse. Navegaram para a região de Gerazenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Amém? Podemos sentar? Vamos lá continuar. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas aonde ele vivia, igreja? No sepulcro. Eu quero que você pense e medite agora o que é ter Satanás como Senhor. O que é ter Satanás como aquele que governa, influencia. O texto diz que aquele homem nós estávamos lá, volta. Quem estava passando? O santo. Isso. Que ele não usava roupas. Por que aquele homem não usava roupas? Pense sobre o que é ter uma influência demoníaca sobre uma vida. E esse comportamento mostra como esse homem era influenciado pelos demônios. Ele não tinha o direito de se vestir, ele não tinha o direito de viver em uma casa. Olha, irmão, ele não tinha esse direito. Porque quem era senhor da vida dele era Satanás. E Satanás, ele procura de várias formas ser senhor, ter influência sobre a vida das pessoas. Ele sempre vai querer ter o lugar que deveria ser Deus entronizado no interior do homem. Ele sempre vai querer esse lugar, sempre vai buscar esse lugar na vida das pessoas, a vida de um ser humano, e vai ter prazer nisso, e vai conduzir nisso, e de alguma forma vai ter influência sobre o comportamento dessa pessoa. Então esse homem, ele não tinha direito a se vestir, não tinha direito a ter casa, e ele morava em um lugar não escolhido por ele, era escolhido pelo Senhor da vida dele. E aí a gente percebe que Satanás parece que gosta do cheiro da morte, do lugar de morte, né? Porque o lugar onde ele levava esse homem era para o sepulcro. Era ali que era a casa dele. E eu quero que você pense o quanto o inimigo, ele é sujo. O quanto ele quer conduzir e ele quer fazer a escolha, escute bem. Ele quer fazer a escolha no lugar da pessoa. Influenciar tal que a pessoa ela não tem mais condições. Ela não pode escolher, mesmo ela vindo ali, que aquele prato é o prato do vômito e aquilo dali é o prato da comida limpa e quentinha, ele vai comer o vômito. Porque ele é influenciado, ele é conduzido, ele é cativo. Ele está preso por algo. E isso é real. Jesus não estaria aí se não fosse real. Aí nós vamos ver, quando viu Jesus, ele gritou. Imagine o grito. Eu fico imaginando o grito. Porque esse grito era o grito da guerra espiritual, era o grito das trevas e da luz, era o grito de olhar e enxergar quem é maior. Era o grito do combate,
Era o grito mesmo, era um grito não vindo do físico, mas do espiritual. Não era do físico, porque esse homem, ele tinha tanta força, que ele poderia golpear Jesus e Jesus ir para o chão. Mas a questão era o que estava acontecendo no reino espiritual. Ele olhou o Filho de Deus, ele olhou a luz, ele olhou a libertação. O demônio olhou quem era Senhor. Ele olhou ali. E a Bíblia diz que ele dá um grito e vem e se prostra. Diante de quem? Diante de quem? De Jesus. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus, ele é Senhor na terra, no céu e debaixo da terra. E ele sabia que ele estava diante do Senhor, do Filho de Deus. Lá vai ele completamente cativo. Agora, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus? Ele sabia que era o Messias, né? Filho de Deus Altíssimo, suplico-te que não me atormentes. Jesus sabia o dia do combate. Jesus, se você observar a vida do nosso mestre, ele vai fazendo tudo dentro do tempo correto. Ele não avança o processo, né? Ele vai fazendo tudo no tempo certo. Versículo: porque Jesus já havia ordenado, espírito imundo, que saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados, as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Na minha Bíblia diz a lugares desertos. Então parece que o mundo espiritual cria uma influência tal que leva pessoas a lugares. Eu não sei se vocês já viram esquinas que sempre se junta gente ali para o mal. Pontos específicos. Vocês já observaram isso? Esquinas. Eu lembro que uma vez eu estava, acho que vindo da casa de Eduardo, eu acho que era, e eu olhei uma esquina cheia de criança. Uma de adulto e as crianças. E aí o Espírito Santo me disse, ó, depois desses adultos, eles serão os próximos a ficarem aqui. Eles estavam treinados a ficar na rua, a ficar nas esquinas, a ficarem vulneráveis ao mal, para que eles substituam aqueles que vão morrer. E morrem muito rápido, não é? Não chegam nem a 20 anos, eles já estão morrendo. E Satanás tem pressa em botar alguém lá no lugar. Lugares específicos. Você já observou que a nossa cidade, quando a gente anda ali pela beira-mar, tem uma coisa estranha? Alguém já teve essa impressão? Não, eu já tive demais. Ali é sujo demais. Ali tem muita prostituição. E é um lugar muito difícil. E eu observo que ali é um ponto específico de demônios se alimentarem, influenciarem pessoas, trazer pessoas cativas, porque ali é um território que a gente observa que é um território muito difícil. As pessoas não têm vida. Boa parte delas que vivem naquele lugar, elas são oprimidas por vício. Por vício. Então, tem lugares específicos. Esse homem, ele era levado para o deserto. Ele quebrava correntes, algemas, né? Completamente endemoniado. A força dele não era a força de um homem natural. Olha a influência demoníaca. Faz com que a pessoa tenha uma força que não é dele. Vamos lá. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim?
por favor, não me castigue. Estava lá o Senhor, era Deus. Podia mandar ele para qualquer lugar. Podia atormentar ele, né? Podia fazer qualquer coisa. Versículo 29. Escute bem. Ele disse isso porque... você voltou, né? Ele disse... Não, 29. Eu já li esse? Já. Levado ao deserto. 30. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? Olha uma revelação espiritual aqui. Eu lembro que uma vez eu cheguei para expulsar um demônio do menino. Aí ele disse: tu não tem força. Eu digo: e desde quando que eu vou medir força, né, com demônio? Não estou broca, né, não? Diz que para mim. A gente lembra logo de Golias tirando onda com Davi, né? Vem cá, não tem homem Israel, não. Você mandaria esse menino que mija na roupa para lutar comigo, né? Tem uma jogada antiga de Satanás, né? Igual conta uma história de uma irmã, diz que ela foi expulsar um demônio, aí diz que o demônio disse: não saio, tu não está de calcinha. Aí ela disse: é? Pois com calcinha e sem calcinha, sai em nome de Jesus, né? Diz que ela estava sem calcinha, e daí? Né, irmão? E daí, com calcinha, você vai sair em nome de Jesus, porque é mentiroso. Eu lembro de participar de um trabalho de batalha espiritual, e teve uma parte lá que eles ensinaram o seguinte: diz que tinha uma equipe que ela trabalhava muito com batalha espiritual. Era uma equipe já treinada para isso. Casos muito, né, às vezes demônios que vêm de geração a geração na família, e já fica ali enraizado, como se fosse dono mesmo, né? Aí, diz que sabe o que o demônio fez para desarticular a equipe? Começou a dizer assim: aquele dali, aquele me tira, porque ele é mais forte do que tu. E ele começou a desarticular a equipe, porque entre si se começou aquela história, né? Quem é o mais forte? Quem é o mais poderoso? E isso daí acontece. Por quê? Porque uma das características do nosso inimigo é ser enganador, né? Enganador. Eu lembro também de um pastor, ele contando, disse que ele foi expulsar um demônio, aí disse que o demônio disse: não, eu dei para ele um caminhão, eu dei para ele não sei o quê, para o cara que ele estava no corpo dele, eu dei isso para ele, eu dei isso. Aí o demônio: eu te repreendo, o pastor, eu te repreendo em nome de Jesus. O que foi que tu deu para ele? Ele disse: eu não dei nada, não. Eles que estavam dizendo que eu dei. Ele disse, eu disse. Olha, as articulações, não são? São diversas, diversas. E às vezes a gente até vê também a pessoa bem dizendo, mas na verdade não é porque ela crê. Às vezes é para ela ficar ali escondida, né? É escondida. Então, são muitas coisas que acontecem. Então, Jesus perguntou: como é que você se chama? Meu nome é Multidão. Olha que nome. E em algumas Bíblias tem escrito o quê? Legião. Porque ele diz, olha... Ele disse porque eram muitos demônios que entravam naquele homem. Irmãos, que coisa triste. A gente lê esse texto e a gente fica assim com o coração. Imagine uma pessoa com legiões de demônios passando nele. A influência de todos esses demônios na mente, na vida dele. Era um homem completamente atormentado. Atormentado. Versículo 31 diz: aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para onde? Olha, eles não queriam ir para o abismo, eles não queriam ir para o inferno. Lembra que ele disse para Jesus: não me atormente. Nem eles querem o tormento do inferno. Não querem. Eles não querem o tormento do inferno. Então, queridos, quer dizer que o negócio é ruim. Porque a pessoa não querer voltar para a sua própria casa, o negócio é ruim demais, não é? Pois eles pedem lá: não nos mande para o abismo.
versículo 32. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. E ele permitiu. O texto não esclarece por que Jesus faz isso. Mas o que dá para a gente saber muito bem que Jesus ele não estava obedecendo aos demônios. Jesus permitiu que eles entrassem naqueles porcos. Vocês sabem quantos porcos eram? 2.000 porcos receberam aquela legião de demônios. Que estavam apenas em 2.000 porcos. Agora, o que acontece com esses 2.000 porcos que recebem uma influência demoníaca de legião? Se jogam dentro do abismo, se precipitam. Agora eu quero que você pense o como é difícil ter Satanás como Senhor. Os porcos não suportaram. E nós estamos falando de 2.000, uma manada, que se precipita num abismo. Querido, nós precisamos despertar para as orações de batalha espiritual. Nós precisamos despertar para uma oração focada, uma oração decisiva, uma oração que você diz: eu não quero nenhuma influência de Satanás, nem na minha vida e nem na minha casa. E você pode fazer isso com oração. Jesus está mostrando para você que Ele é Senhor. E que muitas vezes o que está faltando é o posicionamento diante da situação. E então eles saíram do homem e entraram nos porcos. Quem gosta de carne de porco? Saber que 2.000 porcos morreu por causa desses demônios. A gente fica meio zangado, né? Rapaz, por que não botou esses demônios nas pulgas, nos piolhos? E manda os piolhos, né? Para os porcos. Não é não, irmã Edilene? Logo para os porcos, né, irmã Edilene? Puxa, 2.000. A senhora era rica, hein, com esses 2.000 porcos, hein, irmã Edilene? Se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram, irmãos. Vamos orar de verdade contra o mal? Vamos repreender o mal em nome de Jesus? Não é normal um crente que não ora, não é normal um crente que não lê a Bíblia, não é normal um crente que só vive caindo em pecado, não é normal um crente que não tem sede de Deus. Vamos então para uma oração verdadeira, vamos ver se tem alguma influência aí, vamos se posicionar em nome de Jesus? Posição em nome de Jesus faz a diferença. Vamos seguir. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e foram espalhar a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Agora eu quero perguntar para vocês, o que havia acontecido? Só o pessoal do lado de lá. O que havia acontecido? Os nossos visitantes hoje, né? O que havia acontecido? Os irmãos do culto das 5 foram fazer prova? Não? Quem fez prova aí do Enem? Ninguém. Levanta a mão, meus irmãos. Ô, glória. Foi bom? Foi? Fizeram a redação direitinho? Olá! Pastor, veja essas notas, viu? Vamos publicar aqui no telão. Quanto foi essa nota da redação? Quantos irmãos estão tirando matemática? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Digo aí para mim, eles saíram espalhando uma notícia. Se fosse vocês, o que vocês espalhariam? Qual notícia?
Ninguém consegue, tem boca nesse lado aí. Hein? Fala, Carol. Os porcos caíram no abismo. Equipe do meio, que notícia vocês iam espalhar? O que aconteceu? A libertação, vocês iam dizer? E o grupo daqui? Esse Gilson. Tu ia falar dos porcos, Gilson? Para 2.000 porcos morreram ali. Então vamos lá. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios. E ficaram assustados, porque ele estava... Onde ele estava, o homem? Ai, mas eu queria abraçar esse homem, deve ter sido uma coisa muito... Já pensou um homem que vivia no cemitério? Agora ele está sentado aos pés de Jesus, irmão. Que cena! O cara comia o quê? Você nem se comia, você nem se não comia carne humana. O cara andava nu, todo mundo via tudo do homem. Agora o homem está lá banhado, vestido, cheiroso. E você ia falar de porco, Gilson? Tu ia falar dos porcos. E ficaram assustados, porque eles estavam sentados aos pés de Jesus, vestidos no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Falaram do homem. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo. E sabe o que eles pediram, irmãos? Para Jesus ir embora. Irmãos, isso é uma dor muito grande. E é muitas vezes o que acontece no processo de salvação das pessoas. Porque Jesus, ele quer fazer uma libertação, ele quer te salvar. Ele quer fazer maravilhas. E muitas vezes é um processo que pode mexer com o teu interior, pode te dar medo, pode aparentar que as coisas estão tudo fora do lugar. Mas, queridos, olhar para os porcos e não olhar para o que Jesus fez na vida daquele homem e dizer para Jesus ir embora, não faça isso na sua vida. Pague o preço, fique firme, acredita no processo de salvação que o Senhor tem para a tua vida. Acredita naquilo que o Senhor te prometeu, no novo nome, no novo lugar. Não tenha medo de se entregar para Jesus. Pode ser que tem coisas que você não compreenda, porque é o mundo espiritual. Você não entrou só em uma religião. Você veio para o reino da luz. Vindo para o reino da luz, tem coisas que precisam serem ajustadas. Acredite nesse processo. Lance a sua vida ao Senhor. Mas não mande Jesus embora da sua vida. Porque você vai focar em um prejuízo. Porque você vai focar que você vai perder alguma coisa que o teu coração está ligado. Deixe. Abandone. Jesus, ele é muito mais precioso do que tudo que há nessa terra. Muito mais, muito mais. Não mande Jesus embora. Não mande. Acredite, confie, se lance. Diga, Deus, então se tem mais de ti, eu ainda estou ainda na fase 1, eu quero passar para a fase 2. Você que está na 2, passe para a 3, você que está na 4, mas procure crescer em novidade de vida, sem ter medo. Não se acomode. Hoje uma querida estava me dizendo, ela da católica, quando eu olhava ela irmãos, eu não
Não é questão de igreja aqui. Mas quando eu olhava ela, eu sabia que um dia ela ia romper e ela ia querer mais de Deus. E hoje, conversando com ela, ela falava para mim o tanto que ela quer mais de Deus, né? E como ela está transicionando para esse novo mover na vida dela, de uma forma em paz, de uma forma honrosa, de uma forma respeitosa, mas ela tem entendido que Deus tem algo mais para ela. Então isso precisa ser entendido, isso precisa ser compreendido. Então Jesus subiu no barco e foi embora. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Procure se consertar, na oração, na leitura da palavra e no jejum. Vamos repetir? Na oração, na leitura da palavra e no jejum, né? Para que a nossa vida, ela realmente, querido, ela esteja naquilo, seguindo aquilo que Deus, Ele quer para a nossa vida. E quem vai tomar essa decisão? Só você. Só você pode tomar essa decisão nessa noite. Senhor, eu não quero parar, eu quero prosseguir. Eu não estou conformada como as coisas estão. Eu quero mais de Ti. E é importante nós compreendermos que para que isso aconteça, deixa eu só ver aqui o versículo, para que isso aconteça, versículo 38, né? Na minha Bíblia, o 36 diz assim: algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como o endemoniado tinha sido salvo, né? Aí vamos prosseguir para o 39. Vamos ver o que acontece com esse querido. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Enquanto uns mandam embora, outros recebem. Que nós sejamos dos que recebem. Amém? Dos que recebem o nosso Cristo. Então, chegou um homem... Não. Voltou. Cadê a parte dele que ele pede para ficar com Jesus? É o 39? É o 38 e o 39. Isso, o 38. O 38 diz, e o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, irmão, Jesus mandou ele embora. Os outros mandaram Jesus embora e agora Jesus manda ele embora. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Amém? E todos ficaram maravilhados. E esse é o objetivo da sua salvação e da minha. Contar o que Cristo fez por nós. Amém? Esse é o objetivo. Contar aquele que senta, aquele que está desesperado, aquele que está... Contar o que Cristo fez por nós. Eu quero dizer para você que se você percebe alguma influência, ou percebe sobre a sua casa, Jesus está mostrando para você que Ele tem autoridade sobre o mal. Amém? Você não vai se conformar com ele. Mas você precisa se levantar nessa posição de oração, na autoridade que Jesus, Ele nos dá. Eu não vou sair porque tu é isso. Não é você, tá? Não é você. Se colocar um contra o outro, você já sabe que isso é coisa do maligno. Então você vai se fortalecendo e observando e usando o nome de Jesus. E Jesus, Ele tem autoridade para chegar e fazer maravilhas sobre você e sobre a sua casa. Amém? Você crê nisso? Agora eu quero orar por você e com você, em nome de Jesus, pela tua casa, pela tua vida. E aonde você percebe, sabe, um engano,